Você já tentou criar uma rotina de escrita, seguir um método, dicas de outros escritores e mesmo assim não conseguiu manter? Talvez o problema não seja falta de disciplina, talvez o problema seja que você está tentando viver uma rotina que não é sua. Hoje eu quero te mostrar como criar uma rotina de escrita que funciona para você, respeitando o seu tempo, o seu ritmo e a sua realidade. Oiê, eu sou a Steph Locatelli, autora independente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A gente cresce ouvindo que a rotina precisa ser rígida, que escritor acorda cedo, escreve todo dia no mesmo horário e que escreve um número muito grande de palavras por dia. Só que isso é mentira. E sabe por quê? Porque isso não funciona para todo mundo. E quando você pega a sua realidade, que é totalmente diferente de uma pessoa que consegue manter esse estilo de vida, esse estilo de rotina, você acaba perdendo a vontade de escrever. E o que era para ser um prazer da sua vida, que é a sua escrita, acaba se tornando um peso. Teve uma época da minha vida, antes de eu publicar os meus primeiros livros ali, que eu tava procurando algumas dicas, do que eu podia fazer para melhorar a minha escrita, para manter uma rotina mesmo, escrevendo todos os dias. Porque por mais que eu sempre gostei de escrever e sempre escrevia com uma certa frequência, eu ainda não tinha uma rotina clara ali, onde eu falava, beleza, hoje é dia de escrever. Isso nunca aconteceu inicialmente, então eu comecei a pesquisar e eu já testei muitas rotinas, eu testei horários diferentes, eu testei várias formas, vários métodos. E eu sempre travava, eu nunca levava pra frente. E não é porque eu não gostava de escrever ou eu não queria escrever. Porque foi me dando uma certa angústia de que talvez eu tava fazendo do jeito errado. Porque eu não tava me sentindo motivada a escrever no momento que eu precisava escrever. Eu não tava tendo aquela vontade de escrever quando eu precisava sentar e escrever. Entendeu? E a escrita, ela sempre fez parte da minha vida de uma forma leve. E eu não tava mais sentindo aquela leveza. Criar uma rotina de escrita tem muito a ver com autoconhecimento. Você precisa entender quando a sua mente funciona melhor e não quando dizem que ela deveria funcionar. Tem pessoas, por exemplo, que escrevem muito melhor de manhã. Acordam ali com aquela vontade de colocar tudo pra fora, talvez teve um sonho legal e quer escrever pra não esquecer depois. Então essa pessoa que tem esse ímpeto, essa vontade de escrever na parte da manhã, precisa colocar a escrita na sua parte, na sua rotina de manhã, na parte matinal do seu dia. Por quê? Porque ela tem essa desenvoltura para escrever. Mas outras pessoas preferem escrever à tarde, com um pouquinho mais de calma ali, no horário do almoço, quando tá relaxando depois de comer uma refeição caprichada. Já outras pessoas preferem a calmaria da noite, o silêncio da noite, quando todo mundo tá indo dormir, a pessoa tá sentando ali na frente do computador para começar a escrever. Tem gente que gosta de escrever no caos, na bagunça. Tem gente que gosta da paz, da tranquilidade. Isso vai de cada um. E pensar em criar uma rotina de escrita passa primeiro nesse quesito de se conhecer para saber o que você prefere. Eu, por exemplo, gosto de escrever no silêncio, mas ouvindo coisas que eu gosto. Então, se tiver pessoas conversando perto de mim, eu não gosto de escrever, eu não consigo me concentrar. Mas se eu coloco uma música baixinho para ir tocando, aí beleza, aí eu consigo fazer com que a minha escrita flua da melhor forma possível. Mas às vezes eu prefiro não colocar nenhuma música, só eu e as teclas do computador fazendo aquele barulhinho gostoso que eu amo também. E fica tudo bem, tudo maravilhoso e a escrita flui, que é uma maravilha. A questão aqui eu volto a repetir, nenhuma dessas escolhas são erradas. Então se uma pessoa falou, você precisa escrever na parte da manhã, não precisa ser uma coisa obrigatória, não pode impor isso a você. Você precisa ver o que funciona pra você, porque nenhuma dessas escolhas é errada. Outro erro comum é achar que rotina é sobre escrever muito. E não é. Rotina é sobre escrever sempre, mesmo que seja pouco. Eu já trouxe dicas aqui pro canal falando sobre a gente ter constância na escrita. Teve momentos, inclusive, que eu fui bem exagerada, dizendo, escreva todo dia. E sim, eu não tiro essa dica. Eu acho que escrever todo dia, com ou sem vontade, traz pra gente um certo repertório ali, um portfólio legal pra gente ir trabalhando nas nossas histórias, porque às vezes eu não tô com vontade de trabalhar no meu livro, mas eu escrevo sobre outra coisa, um momento que eu vivi no meu dia, e isso depois, quando eu voltar a trabalhar no meu livro, vai me trazer uma bagagem. Então escrever com uma constância ali
é sempre muito interessante, porque traz esse repertório pra gente. Mas assim, hoje eu não tô a fim de escrever, não tô com cabeça pra isso. Beleza, você falhar um dia não vai tirar a constância de que você adquiriu até ali. Você escreveu 15 dias seguidos e falhou um, meu Deus do céu, eu sou a pior pessoa do mundo, não sirvo pra ser escritora. Não, normal. Por quê? Porque você falhou um dia, só que no dia seguinte você vai retomar a sua escrita, entendeu? Então, assim, quando eu falo sobre ter uma rotina, sobre ser constante, é isso. É você fazer da escrita um hábito na sua vida, para que mesmo que você falhe um dia, no dia seguinte, você vai lá e você faz de novo. Por exemplo, vou citar um exemplo uma coisa que a gente faz todo dia, por exemplo, que às vezes pode acontecer da gente não fazer. Tomar banho. Às vezes a gente toma banho todos os dias, né? A gente tem isso tá na nossa rotina, tomar banhos todos os dias. Tem gente que toma mais de um banho por dia, tem gente que toma 3. Então, tomar banho tá na nossa rotina aqui, principalmente vivendo no Brasil. Então, vamos supor que você chegou do trabalho muito cansado, deitou na cama e falou assim, daqui a pouco eu vou tomar banho, só que você adormeceu e acordou só no outro dia, porque você estava muito cansado, aí você não tomou banho. Beleza, você não tomou banho, que era uma coisa que você fazia com frequência. O fato de você não ter tomado banho nesse dia, vai fazer com que no dia seguinte você não tome banho? Óbvio que não, você vai tomar banho no dia seguinte, porque mesmo tendo falhado um dia, tomar banho é uma coisa que está na sua rotina, é um hábito que você tem diário. Então, mesmo que você falhe um dia, quando você amanhecer no dia seguinte, você vai fazer, é a primeira coisa que você vai fazer, você vai tomar um banho, não é mesmo? Então, rotina, e quando eu falo sobre escrita, é justamente disso que eu tô falando. Quando eu falo escreva sempre, é disso que eu tô falando. E voltando aqui pro foco da conversa, não é sobre escrever muito todos os dias. Não é pra você escrever 5.000 palavras por dia. Não precisa disso. Escreva pouco se você quiser. 200 palavras, um parágrafo, não importa. Vamos supor que hoje você só tenha 20 minutos pra poder escrever. Eu escrevi 20 minutos e eu acho que não foi o suficiente. Por que não foi o suficiente? Você dedicou 20 minutos do seu dia na escrita. Isso já é o suficiente. Isso já é mais do que o esperado. Isso já é mais do que muitas pessoas estão fazendo, entendeu? Porque tem muita gente que fala, eu quero ser escritor, eu quero escrever e blá blá blá. Só que não prioriza a escrita na vida dele. Não prioriza a escrita na vida dela. Então, assim, você realmente quer? Ou você só fala que quer? Porque quando a gente quer, a gente tem que fazer acontecer. Porque essa constância constrói muito mais do que aquela intensidade esporádica que acontece só de vez em quando. Então, hoje eu acordei muito inspirada, vou escrever 5.000 palavras, sento, escrevi lá, nossa, cheguei a 10. Olha como eu sou escritora. Aí eu fico um mês sem escrever nada. Um mês sem escrever nada. Só que aí, a outra pessoa tá lá. Todo dia escreve 20 minutos. Em um mês, ela vai ter escrito, 5 capítulos. O que adiantou a pessoa que escreveu 5.000 palavras se perder durante um mês? Sendo que a outra, de pouquinho em pouquinho, foi construindo ali o que ela precisava construir. Eu acho que a maior dica que eu posso dar aqui quando você estiver pensando na forma que você cria a sua rotina de escrita é que uma rotina que funciona, ela não te cobra a perfeição. Ela te convida a participar dela. Tem pessoas que eu vejo muitas vezes, falando em comentários da internet, que vão ver outras pessoas fazendo vlogs de escrita, e nesses vlogs de escrita tá tudo muito aesthetic, tudo muito perfeito. Velhinha, chazinho, tudo bonitinho, luz ambiente, um cenário dos deuses. Aí a pessoa fala, nossa, eu só abro o computador, sento e começo a digitar. Eu não tenho nada disso, eu não faço um café antes, eu não faço nada, eu só sento e escrevo. Que tipo de escritor eu sou? Esse é outro ponto. Eu acho que isso entra muito na rotina de escrita. Porque tem pessoas que precisam desse conforto para escrever. E tá tudo bem, eu acho muito confortável você ter uma velhinha com cheirinho ambiente, uma luzinha. Só que eu, por exemplo, não tenho nada disso. Eu só sento na minha escrivaninha, o máximo que eu faço é organizar ela, porque com bagunça não dá, né? Então eu organizo ela antes de começar a escrever, sento e escrevo. Não preparo um café antes, não preparo um chocolate quente, não pego comidinha, não pego nada. Eu só sento, arrumo a minha escrivaninha e começo a escrever. Outro ponto que a gente precisa ressaltar, porque se você é daqueles que precisa ter todo esse conforto a mais, então se prepare antes. Lembre-se,
Pra ter esse conforto a mais, 20 minutos no dia não vai ser suficiente, porque você precisa de um tempo antes pra arrumar isso. Então, você vai ter que preparar a sua comidinha, o seu chazinho, preparar o seu ambiente ali. Então, aí a gente já coloca uns 15, 20 minutos. Depois, você precisa de mais 20 minutos pra poder escrever ou até mais, dependendo da rotina que você quiser criar pra você, né? Pode ser mais, pode ser menos, pode ser por contagem de palavras. Isso vai da realidade de cada um. Mas é sobre isso. Eu, por exemplo, não preciso me preocupar com essa parte estética, porque eu não me preocupo. A não ser que eu queira fazer algum vídeo nesse sentido, mas vai ser muito difícil, porque quando eu faço vídeo, eu quero mostrar minha realidade. E muitas vezes, se eu for fazer todo esse cenário aesthetic aqui, as pessoas vão falar assim, nossa, olha lá, não consigo escrever desse jeito, e vão querer se diminuir. E como eu gosto de mostrar a realidade, eu tenho vídeos escrevendo e vocês veem exatamente o que tá aqui nesse momento. Uma organização básica e eu escrevendo com a luz normal do meu quarto. Então, assim, essa questão de arrumar o cenário, arrumar o ambiente que você vai escrever, também faz parte da sua rotina de escrita. Então, quando você for pensar na sua rotina de escrita, você também precisa pensar nisso. Você vai querer algo mais confortável, que demande um pouco mais de tempo para você organizar? Ou você vai no básico, no máximo uma organização simples e você senta e começa a escrever? Porque, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aquela verdade que vai doer, mas ela vai te libertar. Se, quando você pensa em escrever alguma coisa, isso já parece um castigo, você não tem motivação pra levantar da sua cama, pra levantar a bunda da cadeira e sentar onde você precisa pra poder começar a escrever, significa que alguma coisa tá errada. Porque, como eu disse no início desse vídeo, escrever tem que ser um prazer e não um castigo, uma tormenta. Outra dica também fundamental aqui é que quando a gente fala de rotina de escrita, a gente tá falando de todo o processo ali para fazer a construção de um livro muitas vezes, né? Então, se você for organizar a escrita do seu livro durante os próximos 6 meses, você provavelmente vai organizar o momento que você vai revisar, o momento que você vai editar. Então, é muito importante que quando você for colocar lá no seu calendáriozinho que você vai sentar para escrever, você escreva. Não revise. Revisa depois, outro dia, em outro momento. Porque quando você começa a escrever e a revisar ao mesmo tempo, o seu cérebro ele vai travar e você não vai conseguir fazer nenhuma das duas coisas bem. Uma rotina saudável de escrita vai te deixar espaço para você poder errar, experimentar e revisar depois, quando você tiver terminado o que você precisa escrever. Agora, o ponto essencial. A sua rotina pode e deve mudar. O que funciona hoje pode não funcionar daqui a 6 meses. Por quê? Talvez daqui a 6 meses a sua realidade seja outra. Então, talvez seja momento de rever as suas prioridades na escrita, o tempo que você vai dedicar a ela. Hoje, eu consigo dedicar um certo tempo para minha escrita. Talvez daqui a 6 meses eu consiga dedicar um pouco mais, entendeu? Então eu vou ter que fazer um processo de analisar tudo o que eu tô vivendo naquele momento e refazer a minha rotina de escrita. E talvez aumentar o tempo que eu disponibilizo para ela. Mas pode acontecer ao contrário também. Vamos supor que você ainda é estudante e tá passando esse ano pelo último ano da faculdade e daqui a pouco você vai começar a trabalhar no seu TCC. E isso significa que você vai ter menos tempo para dedicar à sua escrita. Ou seja, você vai ter que refazer a sua rotina de escrita, tirando um pouco do tempo que você tinha dedicado para ela inicialmente. E tá tudo bem. Ajustar a sua rotina não é fracassar. Só porque você tá tirando um pouco de tempo agora, não significa que você tá fracassando ou andando para trás. Muito pelo contrário. É amadurecer e entender que naquele momento a sua prioridade vai ser outra, mas ainda assim você vai dedicar um intervalo do seu tempo para a escrita. No fim das contas, uma rotina que funciona para você, ela não é perfeita, ela é possível. Então, por favor, não copie a rotina de ninguém. Como vocês podem ver, eu passei o vídeo dando vários exemplos, mas em nenhum momento eu fui certeira sobre a minha rotina de escrita, porque eu não quero que vocês usem a minha como base. Porque, como eu disse, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu corpo. E quando a gente fala de corpo, eu tô falando mesmo de aguentar ali, né? Porque, como eu disse, tem gente que trabalha e chega em casa exausto. Então, o tempo que essa pessoa vai ter para dedicar à escrita é menor do que o tempo que eu tenho hoje, por exemplo. Então, respeite o seu tempo, o seu corpo e a sua realidade.
Quando a rotina se encaixa na sua realidade, ela deixa de ser um peso e se torna um hábito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e com ele eu espero que vocês tenham conseguido pensar na melhor forma de estruturar a rotina de vocês para poder começar a escrever e fazer de fato da escrita prioridade na sua vida. Eu vou ficando por aqui, comenta aqui o que vocês acharam do vídeo, o que vocês deixam também de dica para outros escritores que estão iniciando e tentando criar uma rotina de escrita. Fala o que vocês já fazem no dia a dia de vocês para poder escrever aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda o canal a crescer e me faz continuar trazendo vídeos aqui com dicas de escrita, sobre criatividade, processo e tudo mais desse mundo maravilhoso que a gente ama tanto, que é a literatura. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!